Bom dia, amigos. Aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje daremos continuidade à apresentação de mais algumas informações biográficas sobre Ivone Amaral Pereira, contidas no início da obra À Luz do Consolador. Sobre a própria mediunidade, nos informa Ivone: a mediunidade apresentou-se em minha vida ainda na infância, conforme relato em o livro Recordações da Mediunidade. Com 1 mês de idade, ia sendo enterrada viva, devido a um fenômeno de catalepsia, morte aparente, que sofri. Fenômeno que no decorrer de minha existência repetiu-se muitas vezes. Aos 5 anos, eu já via espíritos e com eles falava, e assim continuei até os dias presentes. A primeira vez em que me sentei em uma mesa de sessão prática, recebi uma comunicação do espírito Roberto de Canalejas, tratando de suicídios. Espírito que me aparecia e comigo falava desde minha primeira infância. Antes, porém, eu já me desdobrava em corpo espiritual, pois também esta faculdade apresentou-se na infância. Como médium psicógrafo, trabalhei a vida inteira, desde 1926 até 1980, como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto de Canalejas e outros cujos nomes nunca soube. Fui e até hoje sou médium conselheira. Ivone apresentou ainda a mediunidade de psicofonia, com um trabalho especial para o atendimento de obsessores e suicidas, psicografia de livros, como também foi médium oradora e de efeitos físicos, tendo realizado materializações luminosas. Apesar do vasto campo de possibilidades mediúnicas, os compromissos de soerguimento espiritual assumidos por Ivone direcionaram seus esforços de tempo e de energia especialmente para o consolo de almas, como ela mesma, necessitadas de esclarecimento e de orientação. Desde o ano de 1926, exerço a mediunidade sem desfalecimentos. E pode-se mesmo dizer que a minha maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor de receituário e passes para curas, que pratico há 54 anos. Consegui muitas vezes curas em obsidiados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Curava obsessões, porém, se Deus o permitia, não só no recinto dos centros espíritas, em sessões organizadas, mas também em serviços de passes, em gabinetes apropriados, servindo-me de médiuns auxiliares e até na residência dos próprios doentes. Conservei-me sempre espírita e médium muito independente. Jamais consenti que a direção dos núcleos onde trabalhei bitolasse e burocratizasse as minhas faculdades mediúnicas. Consagrei-as aos serviços de Jesus e apenas obedecia irrestritamente à Igreja do Alto e com elas exercia a caridade a qualquer dia e hora em que fosse procurada pelos sofredores. Para isso, aprofundei-me no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservar com razão a minha independência.
No entanto, observei a rigor o critério e os horários fixados pelos poucos centros onde servi, mas jamais me submeti à burocracia mantida por alguns. Se não me permitiam atender necessitados no centro, por isso ou por aquilo, em determinados dias, eu os atendia em qualquer outra parte, fosse em minha residência ou na deles, e assim consegui curas significativas, pois aprendi com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para se exercer o bem. Dentre tantos pontos elucidativos contidos nas lições de vida dessa médium notável, um dos que mais me chamam a atenção é o amor dedicado aos espíritos em sofrimento. Mesmo desempenhando atividades mediúnicas em centros espíritas, Ivone jamais circunscreveu sua dedicação ao próximo a esses dias e horários. Mantinha um pequeno caderno de orações, onde anotava o nome das pessoas às quais dedicaria suas preces diárias. Realizava seus estudos e preces na aparente solidão do próprio lar, estando em verdade rodeada por aqueles que tinham sede de paz. Não via os obsessores como seres dos quais desejava livrar-se, mas como irmãos do caminho, peregrinos dos caminhos áridos, caminhos esses que ela mesma, enquanto suicida de ontem, já havia trilhado e reconhecia cada pedregulho e espinho ali existentes. Muitos chegavam revoltados, enceguecidos pelo ódio, mas encontravam em sua presença a humanidade amiga de quem receita a medicação que também está tomando. Sensibilizavam-se com as palavras simples, a entrega ao Evangelho, a confiança nos trabalhadores do bem, a disciplina do estudo e da prece. Retornavam para agradecer, dessa vez como amigos. Ivone representa para mim uma oportuna inspiração de espiritualidade no cotidiano, daquela que aproveitou com tal empenho as pedras do caminho, a ponto de utilizá-las para a construção de uma escada de elevação aos planos do trabalho abnegado na seara do Mestre Jesus. O lugar de servir, orar e amar é onde estivermos, a começar pelo nosso lar. Obrigada, Ivone, pelos teus exemplos sinceros de mediunidade e luz, apontando o rumo seguro do trabalho com Jesus. No próximo episódio, abordaremos os últimos aspectos biográficos sobre Ivone Amaral Pereira. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.